Muitas pessoas me perguntam por que elas sentem tristezas, são diagnosticadas com depressão e elas tomam remédios, mas é como se não tivesse muita perspectiva de melhora. Eu vou falar para vocês aqui alguns sintomas relacionados à depressão, mas que são secundários e pode estar no seu ponto cego e fazer isso que está fazendo você piorar da depressão. Vamos lá? Eu vou falar alguns sintomas para vocês relacionados à depressão e eu quero que você veja se você identifica com algum deles. Pensa aí na sua vida. Se você não tem depressão, mas tem alguma tristeza, alguma angústia e não sabe de onde ela vem e sente do nada, veja se algum desses fatores que eu estou dizendo para você faz sentido. Vamos lá? Então, depressão, a pessoa que está depressiva, normalmente ela sente muita tristeza, ela meio que vê a vida sem perspectiva, sem rumo, e é uma pessoa muito autocrítica com ela mesma ao mesmo tempo, e ela se sente um pouco anestesiada em relação à vida. É como se tivesse uma preguiça aí, mas não é preguiça, é uma falta de motivação que faz a pessoa não caminhar e por causa dessa desmotivação. A questão é que essa pessoa ela normalmente tem muita culpa associada. Fatores de vivências ou situações na vida dela que não deram certo, normalmente essa pessoa ela atribui como se aquilo fosse a vida real dela. Então, quis fazer uma faculdade e não fiz, arrependimentos do passado, namoros que não deram certo, perdas de pessoas queridas, um trabalho que uma insatisfação profissional, né? Não me encontro no trabalho, ou mesmo preocupações ou dívidas financeiras, essa parte financeira também pode acarretar com que a pessoa se coloque numa situação, fique nessa sensação de não ter rumo, sem perspectiva, porque ela não consegue, é como se ela não conseguisse resolver mais aqueles problemas e ela vai se cansando, né? Isso vai exaurindo, vai sugando a energia. Aí você pode me perguntar, mas Roberta, depressão não tem nada a ver com isso, depressão é uma alteração química do meu corpo por causa da falta de serotonina, o que você está dizendo? A grande questão é que quando nós vamos num profissional da saúde, num médico, né, num psiquiatra, ele fala sim que a depressão está ocorrendo por causa da falta de serotonina, mas a primeira coisa que a gente precisa entender nesse caso é por que o seu corpo está metabolizando uma quantidade menor. Por que seu corpo não está captando a serotonina para você? Né? Porque nós somos feitos de hormônios, órgãos, processos, substâncias ativas, químicas. Porém, se nosso corpo não está trabalhando essas situações, é porque alguma forma, existe algum porquê que meu corpo não está respondendo. E esse porquê normalmente tem relação com a forma que nós vivemos, com eventos nas nossas vidas, porque nossos processos emocionais eles estão completamente correlacionados com a forma que nós vivemos e alterações químicas podem ser geradas por causa dessa composição. Se você fica triste, só para você entender um pouquinho o que eu estou dizendo, se você fica triste por 2 minutos, você pensa numa notícia triste, nesses 2 minutos, automaticamente o seu corpo entra num processo de estresse, você libera cortisol, hormônio de estresse, e você já se deprime. Então, é tão potente um pensamento, imagina uma situação vivida que você não consegue resolver por um tempo maior. Então, automaticamente o seu corpo vai começar a produzir hormônios associados ao estresse, ao desânimo, à depressão, e vai bloquear esses hormônios do prazer, ocitocina, que é o hormônio do acolhimento materno, que é o hormônio que a gente faz quando a gente abraça uma outra pessoa, hormônios de endorfina, quando a gente faz uma atividade física, serotonina. Então, tudo isso está relacionado com a forma, qual é o estímulo que nós damos através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, e isso é liberado no nosso corpo. Então, essas sensações, quando a gente está num processo de depressão, é importante a gente identificar esses porquês por trás, porque normalmente são eles que geram, que fazem as pessoas ficarem cada vez mais
nesse processo, que elas afundem no poço, em vez de parar de cavar, parece que elas entram mais ainda. E o que mais faz uma pessoa cavar, que eu percebo através da minha experiência clínica, através de amigos, de pessoas, e mesmo a minha experiência, é o fato, né? Porque quem não sabe, eu já tive depressão há 15 anos atrás, então eu sei exatamente como funciona. Além de ser uma profissional da saúde, eu também passei por isso. E a culpabilidade acaba sendo o fator que mais arrasa com a vida de uma pessoa, porque o fato de ela não estar conseguindo motivar, de seguir em frente, existe uma culpa por trás. E essa culpa por trás arrebenta a pessoa porque ela se julga o tempo todo. É um peso gigantesco, é uma falta de energia drenada por ela mesma. E uma segunda característica que faz toda a diferença, que eu vejo nas pessoas que estão mal, que estão para baixo, elas de alguma forma criam uma certa apatia e ao mesmo tempo elas não estão receptivas a informações. Então normalmente a pessoa fala, eu já sei tudo. O que ela está falando? Ela está falando besteira, ela está falando bobagem. E quando você entra nessa não informação, nessa não estar com a mente aberta e nesse processo, eu sei tudo, ai que saco, né? Ai, acho que vocês sabem o que eu tô dizendo. Quando a gente está impaciente e a gente às vezes acha que sabe tudo, a gente se fecha e a gente não procura ajuda ou mesmo não está aberta a novas informações e não aplica aquilo que pode fazer a diferença para você. Porque às vezes um simples exercício, uma simples mudança, uma simples caminhada, uma simples conversa ou técnica que você for fazer, isso pode mudar a sua forma, todo esse mecanismo fisiológico do seu corpo e você ter um ânimo. E quando você tem esse ânimo e você vai nutrindo esses exercícios, essas novas atitudes, você faz novos caminhos, novas sinapses neurais e aí você consegue aos poucos sair desse processo. Então a depressão, ela é química, mas a sua química pode ser modificada a qualquer momento pela sua forma de lidar com a vida, com a situação. E se você se sente com alguma dessas dificuldades que eu falei, lembra que um pouquinho por dia faz a diferença. E lembre de começar a estimular, estudar um pouquinho mais em relação aos estímulos que o nosso corpo tem, às vezes um sorriso, estímulo fisiológico, postura corporal. E todos os outros vídeos, às vezes, que eu tenho também no YouTube, começa a estudar, começa a estar com a mente aberta e parar de se culpar, que você com certeza vai sair dessa, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curta, compartilha, assina o canal do YouTube para você receber os outros vídeos e a gente se vê. Um grande abraço!